vídeo de hoje a gente vai estar vendo quanto por cento aumentou o dano das skills nesse último balanceamento do Grand Chase Classic. E se você já gostou do assunto do vídeo, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal e se inscreva para continuar acompanhando, beleza? Bem galera, essa porcentagem ela foi divulgada lá na lista dos coreanos, né? Para quem já conhece o canal aqui já sabe que lista que é essa que eu estou falando. Mas para você ter acesso a essa lista aí, basta você entrar no Discord aqui do canal, tá? Lá na aba Dicas de GC, no primeiro post lá você consegue ter acesso a essa lista lá, onde eles colocaram lá toda a porcentagem, né? O quanto que foi aumentado em cada skill dos personagens, tá? Bem galera, a gente vai começar aqui pela Hélices, tá? Como nós sabemos lá, de acordo com o Patch Note lá da Steam, né? A skill que foram aumentada lá foi aqui o ataque meteoro nível 2, tá? De acordo com a lista dos coreanos, ele teve um aumento de 40%, tá? Aumentou 40% do dano dessa skill, tendo um dano base de 542, tá? Das skills de 3% de MP da Hélice, a que tá causando mais dano agora é essa daqui, tá bom? Outra skill que teve aumento foi a Espada Flamejante, tá? A Espada Flamejante ela teve um aumento de 112,96%, dando um dano base aí de 487, tá? Também é a segunda melhor skill de dano agora atualmente da Hélice, tá? Então essas duas skills aqui foram aumentadas. Agora da segunda classe a gente teve aumento aqui na Lança de Fogo, né? Que é uma skill aí muito boa para estar derrotando o Berkas, né? Ela teve um aumento de 70% a mais de dano, tá? Então dano base agora de 2.367, tá? Só que tem que pegar os hits tudo. Então se essa skill aqui pegar os hits tudo no Berkas, né? Vai dar um estrago aí muito forte, que é praticamente quase o dobro de dano, né? 70% a mais de dano, é muito dano mesmo. Então uma skill aí que vai estar derrubando o Berkas aí muito rápido mesmo. Outra skill que teve aumento também foi a Lança Giratória, né? A segunda skill dela aqui. Ela teve um dano também aumentado de 70%, tendo um dano base de 395. Depois na terceira classe tivemos buff também na Onda das Chamas, tá? Essa skill aqui ela teve um aumento de 20%, né? Subiu o dano base dela aí para 279. E por último um buff aí na segunda skill da quarta classe dela, né? O Círculo da Morte, onde também teve um buff de 20%, tendo um dano base de 348. A Lyria aqui, o canhão celestial dela teve um aumento de 50% de aumento de dano, foi com dano base aí de 572. Outra skill buffada foi aqui a Elite de Andrew, teve um aumento de 100%, ou seja, dobrou o dano da skill, tá? Foi com dano base de 766. Tivemos um buff também na Estrela Cadente, tá? Tivemos um buff de 32,97%, tá? Tendo um dano base aí de 1003, tá? Só que para pegar esse dano de 1003 é meio quase que impossível, né? Porque tem que pegar os hits tudo, né? Então, mas teve esse aumento aí. Ao meu ver, a skill que tá melhorzinha agora de 3 de MP da Lyria, que é essa daqui, tá? Elite de Andrew é o nível 1. Por causa que é uma skill que dá para pegar os hits quase todos, né? E teve um aumento aí de 100%, ou seja, dobrou o dano da skill. A Flecha Meteora aqui teve um aumento também de 49,72, tendo um dano base de 398. E a skill principal dela, né? A Elite de Andrew aqui também teve um aumento de 30%, no qual teve um dano base de 439. Depois a gente teve um buff aqui na Armadilha Élfica, nível 3. Ela teve um buff de 200%, ou seja, mais do que dobrou o dano da skill. Tá? Tem um dano base aí de 667. Tivemos um buff aqui na Armadilha Élfica, nível 1 também. Teve um aumento de 176,32. Dano base de 576. E tivemos um buff também na Chuva de Flechas, tá? Teve um buff aí de 486,16, ou um buff aí imenso, tá? Essa skill aqui, deu uma testada nela, ela praticamente é um zero absoluto sem perfuração, tá? Tá dando para limpar a fase, que é uma beleza com essa skill aqui, tá? Então no caso, se for para enfrentar a boss, alguma coisa assim, a Armadilha Élfica nível 3 é muito boa. Mas para limpar a fase, essa skill aqui tá muito boa mesmo, tá? Tá causando muito dano mesmo essa skill aqui. Agora a segunda classe dela ficou muito forte, mas é muito forte mesmo, tá? A quarta skill dela aqui foi buffada em 25%, agora tem um dano base de 732, tá? A terceira skill dela, que é a Flecha Perfurante, teve um aumento de 140, tá tendo um dano base de 908,16, tem que acertar todos os hits, tá? Para causar esse dano, tá bom? E essa skill aqui que ficou muito forte, mas é muito forte mesmo. Essa skill aqui ficou quebrada, o disparo crescente, tá? Ela teve um aumento de 300%
e tem um dano base de 449. Então, é uma skill que está muito forte mesmo. Eu consegui derrotar o Belial, né, com 5 skills dessa daqui. Então, é uma skill que está muito forte mesmo. Na terceira classe dela, a gente teve um aumento no Ira Celestial, subiu para 40%, tá? Então, dano base de 910. E na quarta classe dela tivemos mudança na Tempestade Sangrenta, né? Teve um buff aí de 104,29. É uma skill que foi até forte, né? Só que a quarta classe da Lyri, né? Ela é muito para hit individual. Só essa da skill dela aqui que é mais para em área, né? E realmente ficou uma skill boa, tá? Essa skill aqui realmente ficou bem legal de dano. Agora a arma aqui, o raio e relâmpago dela teve um aumento de 10%, a quarta skill dela, né? De primeira classe. Subiu para 770 o dano base. A skill dela aqui, Esfera Explosiva, teve um aumento de 30%, subiu com dano base de 446, tá? Uma skill que realmente está muito forte, está bem melhor aqui que o toque final, tá? Eu mesmo estou usando ela agora como principal. Tivemos mudança aqui na Esfera de Energia. A Esfera de Energia teve um aumento de 15%, agora está dando um dano base de 388. E esse raiozinho aqui que agora estou usando como principal, tá? Porque ele teve um aumento de 200% e subiu o dano base para 521. Tá? É realmente uma skill que está bem forte aí. Então, no caso, eu estou utilizando aqui o relâmpago. Tivemos o buff também no Drenagem, subiu 30% do dano, aumentou o dano base para 94%. Tivemos o buff no Raio Paralisante de 20%, subiu um dano base para 94%. Né? Tivemos buff também no Raio Paralisante nível 1, subiu 30% de dano dele, subiu para 81% de dano base. Tivemos buff no Petrificar, nível 1, subiu 30% do dano dele, subiu para 81% de dano base. Tivemos um buff no Petrificar nível 2, onde foi de 66,84, subiu o dano base para 80%. Tivemos buff aqui no Chama de Gorgons nível 1, subiu 20% do dano dele, dando um total agora de 417 de dano base. Tá bem mais dano do que o nível 2, só que tem que acertar todos os hits, né? Para acertar o nível 1 é um pouco complicado. Por causa que ele não é pra frente, né? A skill do nível 2 ela ataca na vertical, sai pegando tudo que tem na frente. Agora o nível 1 ele meio que faz assim com a chama, né? Então não é uma skill muito fácil de acertar. Então, embora o buff tenha aumentado esse buff, né? Pode ser que o nível 2 ainda continue sendo melhor. Temos um buff também aqui na Prisão de Gelo, onde aumentou 30% do dano dele, tá? Subindo o dano base para 247. Tivemos um buff aqui no Amedrontar nível 2, teve um aumento de 65%, subiu o dano base agora para 86%. Tivemos um buff de 20% no Amedrontar nível 1, aumentou 20% do dano, subiu para 83%. Tivemos um buff de 20% na Prisão de Gelo, que subiu o dano base para 95%. Tivemos um buff aqui no Raio de Gelo nível 2 de 23%, subiu o dano base para 86%. E tivemos um buff aí de 23,75%, que subiu o dano base para 80%. Tivemos buff também no Campo Minado de 20%, aumentou o dano base para 1.332. Tivemos um buff na Mina Terrestre de 25%, aumentou o dano base para 102. Tivemos um buff no Nevasca, aumentou 20% do dano dela, subiu para 246. Tivemos um buff no Tornado de 230, subiu o dano base para 253. Tivemos um buff também na Rajada do Vento, de 80%, subiu para 283 de dano base. Tivemos um buff nas Estacas de Gelo, de 40%, subiu para 319 de dano base. Tivemos um buff na Barreira de Fogo, de 40%, subiu para 319. Tivemos um buff de 75% aqui na Barreira de Fogo, subiu o dano base para 131. Tivemos um buff aí de 325% no Floco de Neve, teve um dano base agora de 792. Aqui no Laz a gente teve buff aqui na Shuriken das Sombras de 20%, subiu o dano base para 77, tá? Tivemos um buff na Lâmina Afiada da segunda classe dele, só que o buff foi de 0%. Tivemos buff na primeira skill da quarta classe dele, o Retalhar, teve um buff de 10%, subiu para 113 agora o dano base dela. Tivemos buff aqui na Punição da Natureza, tá? Teve um buff de 75%, subiu o dano base para 608, tá? Tornando aí a skill da primeira classe do Ryan mais forte. Tivemos um buff aqui no Relâmpago de 40%, onde subiu o dano base para 279. Tivemos um buff aqui no Glória da Terra de 40%, onde subiu o dano base para 207. Tivemos um buff também aqui na Terra Estilhaçada de 20%, onde subiu o dano base para 217. Tivemos um buff também no Esporo Venenoso
de 90%, onde subiu o dano básico para 102. Tivemos um buff aí na Fúria da Terra, de 20%, subiu o dano básico para 105. Tivemos um buff no Lâmina Gêmeas nível 3 de 5%, subiu o dano base para 109. Tivemos um buff no Corte Invertido da segunda classe dele de 20%, onde subiu o dano base para 106. Tivemos um buff aqui no Frenesi da Terra, da terceira classe dele, de 20%, onde subiu o dano base para 105. Tivemos um buff aqui no Fúria Muberang de 50%, onde subiu o dano base para 299. Tivemos um buff aqui no Ataque Fatal da quarta classe dele, primeira skill, de 5%, subiu o dano base para 92. Tivemos um buff aqui no Fúria Espiral de 20%, onde subiu o dano base para 105. E tivemos um buff no Golpe Cruzado do Magnus, tá? A segunda skill do Magnus, de 65%, onde subiu para 311. Agora o Ronan tivemos um buff aqui na Explosão Arcana de 30%, subiu o dano base para 691. Tivemos buff também no Retalhador das Sombras, tá? De 30%, onde subiu o dano base para 637. Tivemos buff aqui no Raio Ragnar de 10%, onde subiu o dano base para 203. Tivemos buff aqui no Círculo de Energia de 40%, onde subiu o dano base para 204. Tivemos buff aqui no Alma das Chamas de 5%, onde subiu o dano base para 306. Tivemos buff também no Ciclo Giratório de 75%, onde subiu o dano base para 311. Tivemos buff aqui na Runa Espiral, onde subiu 20% do dano, aumentando o dano base para 98 de dano base. Agora na segunda classe tivemos um buff aqui na Tempestade de Lâminas de 5%, subiu o dano base para 206. Tivemos um buff aqui na Runa Mística de 5% também, subiu o dano base para 204. Tivemos um buff também na Bênção Infernal de 20%, onde subiu o dano base para 108. Tivemos um buff na terceira classe dele na Lâmina Furiosa de 10%, subiu o dano base aí para 205. Tivemos um buff também no Corte Divino de 10% também, subiu o dano base para 120. Tivemos um buff aqui na quarta classe dele, na primeira skill Corte Sombrio, de 10%, subiu o dano base para 115. Tivemos um buff aqui também na Onda Mística, tá? De 30%, subiu o dano base para 118. Agora a M aí a gente teve um buff na quarta skill da primeira classe dela, a Dança Contagiante, de 34,96%, subindo o dano base para 1621. Tivemos um buff também aqui no Ataque Glamuroso dela, nível 2, tá? Um buff de 120%, subiu o dano base para 863. Tivemos um buff aqui também no Ataque Glamuroso nível 1, de 120% também, subiu o dano base para 811. Tivemos um buff também no Turbilhão de Chutes nível 2, de 20%, subiu o dano base de 251. Tivemos um buff aqui também no Flash, de 35%, aumentou o dano base para 103. Tivemos um buff aqui na Inspiração nível 2 de 20%, subiu o dano base para 105. Tivemos um buff também de 20% na Inspiração nível 1, subiu o dano base para 84. Tivemos um buff aqui no Escândalo, da terceira classe dela, de 20%, subiu o dano base para 207. Tivemos um buff no Chute Mara, de 20% também, subiu o dano base para 208. Tivemos um buff do Vírus Glamuroso de 15%, subiu o dano base para 109. Tivemos um buff no Prisma Brilhante de 17,29%, dano base de 390. Tivemos um buff no Coração Partido de 40%, dano base agora de 223. E tivemos um buff também na Tempestade de Rosas, um buff de 70%, onde subiu o dano base para 183. Agora o Jin, tivemos um buff aí no Fim do Dias, nível 2, de 80%, subiu o dano base para 745. Tivemos um buff de 100% no Palma de Buda, onde aumentou o dano base para 187. Tivemos o buff aqui na Fúria de Lotus, a quarta skill da terceira classe do Jin, de 75%, subindo o dano base para 1360. Agora o Sighar, tivemos buff na Investida Fantasma nível 2, teve um aumento de 32,50%, subindo o dano base para 271. Tivemos buff também na Investida Fantasma nível 1 de 50%, subiu o dano base para 289. Tivemos o buff também na Onda das Chamas nível 1 de 40%, subiu para 282. E tivemos buff também no Onda das Chamas nível 2
subiu 40%, subiu o dano básico para 402. Tivemos buff também na espada Boomerang, nível 2, 35%, subiu o dano básico para 147. Tivemos um buff também no espada Boomerang nível 1, subiu 10%, subiu o dano base aí para 103. Tivemos buff também na lança da chama sombria, a terceira skill da segunda classe dele, de 50%, subiu o dano base aí para 481. Tivemos buff no destruidor nível 1, de 40%, subiu o dano base para 515. Tivemos um buff no raio destruidor de 80%, subiu o dano base aí para 211 no horizontal e 234 no vertical. Tivemos buff na extinção, terceira skill da terceira classe dela, de 20%, subiu o dano base para 361. Tivemos um dano aumentado sem perdão de 25%, subiu o dano base para 60. Teve um aumento na quarta skill da quarta classe da Marie. Eles não colocaram a porcentagem aqui, deu algum erro aqui na lista, tá? Mas creio que teve um aumento de 30 a 50% a mais de dano, tá? De acordo com valores aqui do dano da skill. Eu creio que teve um aumento de 30 a 50% a mais de dano. Tivemos buff no zero absoluto, a terceira skill dela de 30%. Viu o dano base aí para 14.313. Agora o Jill, tivemos um buff aqui na skill dele de destruição da quarta classe. Subiu 8% do dano, com dano base agora de 367. Tivemos buff na estocada de 10%. Subiu o dano base aí para 376. Tivemos buff no brilho caótico de 8%. Subiu o dano base para 346. No buff da lança do choque fantasmagórico de 8%. O buff antes aumentava o dano base em 186, agora foi para 201. Tivemos um buff no empalar nível 5. Aumentou aí de 9% de buff. Dando valor base agora de 203. Tivemos um buff na lança perfurante nível 3 de 100%. Agora tem um dano base de 347. Tivemos um buff no giro audaz de 80%, subiu o dano base agora para 129. Tivemos um buff na esquife de ossos de 19%, subiu o dano base agora para 330. Tivemos um buff na fenda profunda nível 5 em 100%, subiu o dano base para 96. Tivemos um buff na garra demoníaca nível 3 de 25%. Subindo o dano base para 179. Tivemos um buff na Estrada da Morte nível 3 de 39,38%, subindo o dano base para 185. Tivemos um buff agora no zero na quarta skill dele, o Olho Maligno, de 10%, subiu o dano base para 243. Tivemos um buff aqui no Domínio Zero de 10%, subiu o dano base para 283. Tivemos um buff aqui na Fensura Dimensional também de 10,04%, e subiu o dano base para 310. Tivemos um buff aqui no Abismo de 5%, subiu o dano base para 683. Tivemos um buff aqui na Erupção de Ferroadas, 6%, subiu o dano base para 339. Tivemos um buff aqui no Onda de Choque, subiu os 5%, aumentando o dano base aí para 209. Tivemos um buff aqui na Dança da Perdição de 15%, subindo o dano base para 373. Tivemos um buff aqui no Esmagador de Ossos de 10%, aí subiu o dano base aí para 210. Tivemos um buff aí no Oblivion de 5%, subiu o dano base aí para 98. Tivemos um buff no Mordida de 10%, subiu o dano base para 100. Tivemos buff aí na Força Tóxica, aumentou em 37% o dano, subiu o dano base para 101. Tivemos um buff aqui no Força Perfeita, aumenta de 20%, subiu o dano base para 81. Tivemos um buff aqui na Força Gélida de 20%, subiu o dano base para 85. Tivemos um buff aqui na Força Flamejante de 14%, subiu o dano base para 115. Agora na Rei tivemos buff na Esfera Flamejante de 20%, subiu o dano base para 325. Tivemos um buff aqui no Lua Crescente de 10%, subiu o dano base agora para 219. Tivemos um buff aqui na Gravidade de 10%, subiu o dano base agora para 209. Tivemos um buff aqui no Lágrima da Noite de 35%, subiu o dano base agora para 378. Tivemos um buff aqui no Esfera Gravitacional de 10%, subiu o dano base para 93. Tivemos um buff aqui no Luz Negra
subiu 10%, aumentou o dano base para 115. Tivemos um buff aqui também no Vento dos Mortos, aumenta de 50%, subiu o dano base agora para 118. Tivemos um buff no buff da Tempestade Uivante aqui do Lupus, de 22,50%, aumentando o dano base para 269. Tivemos buff aqui no Tufão da Lin Luz, de 58,47%, aumentando o dano base para 425. Tivemos buff aqui no Ventos da Divindade, de 10%, subiu o dano base para 175. Tivemos buff aqui no Vento Sagrado, de 15%, subiu o dano base para 79. Tivemos buff aqui no habilidade Fúria dela da transformação. O tipo 1 teve aumento de 40%, aumentou em 220. E o tipo 2 também teve um aumento de 79,99 e teve um aumento para 220 também. É que igualou as duas para 220 de dano base. No Azinha aqui tivemos buff na Tempestade Caótica de 30%, subiu o dano base para 53. Tivemos buff aqui no Chute Meteoro de 30%, subiu o dano base agora para 230. E tivemos buff na quarta skill dele, né, a técnica secreta do gelo, de 20%, subindo o dano base para 493. Tivemos buff agora aqui na Holly no Carga Brutal, de 14,98%, subiu o dano base agora para 341. Tivemos um buff agora no Martelo Explosivo de 15%, subiu o dano base agora para 245. Tivemos buff aqui no Oráculo de 23%, subiu o dano base agora para 138. E tivemos buff no Ataque Poderoso, né, no golpe poderoso dela aqui, de 20%, subindo o dano base agora para 111. Agora Edel, tivemos buff na Espiral, nível 1 dela aí, aumentou em 5%, subiu o dano base dela agora para 110. Teve buff também na Espiral aqui, nível 1, é tipo 1 aqui, de 10%, subiu para 105. Tivemos buff aqui no Legado, padrão, de 8%, subindo o dano base para 115. Tivemos buff aqui no Legado tipo 1 de 4,98, subiu o dano base para 95. Tivemos buff aqui no Impacto Estelar, padrão, de 10%, subiu o dano base para 118. E tivemos um buff aqui no Impacto Estelar tipo 3, né, onde teve um buff aí de 5%, aumentou o dano base para 112. Tivemos um buff aqui no Lâmina Lunar tipo 1, de 40%, aumentou o dano base agora para 1.372. E tivemos um buff aqui no Lâmina Lunar nível 2, tipo 2 aqui, que aumentou em 33%, subindo o dano base para 353. Tivemos um buff aqui no Golpe Perfurante tipo 2, de 50%, onde subiu o dano base para 143. Tivemos buff aqui no Veiga no Buraco Negro, de 10%, subiu o dano base para 97. E tivemos buff aqui no Esfera Maligna, de 40%, subiu o dano base para 354. Tivemos buff aqui na Áspera Sombria, tá? Esse skill aqui da Decane, de 35%, subiu o dano base para 125. Tivemos um aumento aqui no Áspera Sombria, né, com tempo de espera de 73%, subiu o dano base para 88. E tivemos um buff aqui na Chama Amaldiçoada, tá? Essa daqui da cópia, de 30%, subindo o dano base para 378. Bom, então, galera, esses foram os aumentos nesse novo balanceamento que a gente teve no Grand Chase Classic, tá? Como eu falei, essa lista tá lá no Discord, tá lá na aba Dicas do Discord, basta você entrar lá que você consegue conferir todo esse aumento aí de skills que eu vim falando para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal. Caso queira receber mais conteúdo de começo, basta se inscreverem para ser notificado desse último. Então é isso aí, até a próxima aí, falou!